Entre os instrumentos mais importantes das bruxas e dos praticantes de magia estão os livros mágicos. E nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber e mais um pouco sobre esses livros. Vem comigo! Oi, criaturas! Eu sei que alguns de vocês que acompanham o canal já esperam por esse vídeo há bastante tempo e demorou um pouquinho, mas eu preparei um conteúdo bem completo para compensar. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu sei que você vai gostar. E para você que está chegando no canal agora, as minhas boas-vindas! E eu espero que esse vídeo seja tão interessante para você que faça com que me dê a honra de se inscrever por aqui e fazer parte desse universo violeta. Bom, nesse vídeo eu decidi reunir todas as informações que eu conheço sobre os livros mágicos, incluindo dúvidas que já mandaram aqui no canal e coisas que eu fui descobrindo no decorrer das minhas práticas. É um vídeo tão completinho que eu diria que você pode até pegar um caderno para você anotar. Mas antes, é melhor você saber em qual tipo de caderno anotar, então assiste o vídeo primeiro. Os livros mágicos utilizados pelas bruxas e pelos praticantes de magia recebem 3 nomes diferentes, o que deixa muito iniciante confuso. Eles são chamados de Grimório, Livro das Sombras e Diário Mágico. E eu quero te explicar sobre esses livros da maneira tradicional, mas também da maneira que eu costumo usar, da que faz sentido para mim. E eu quero que você leve o que eu vou falar não como regra, mas que você analise se faz sentido para você também. Assim como a maioria dos conteúdos que eu trago aqui no canal, é legal que você tenha a mente aberta para você compreender, mas que tenha também o seu ponto de vista para você praticar do seu jeito. Como você deve saber, os ensinamentos da bruxaria nem sempre foram passados em livros. Por ser uma prática que foi até condenada na Idade Média, as pessoas passavam seus conhecimentos conversando. As pessoas comuns não tinham acesso a livros e muito menos a ler e escrever. Mas entre as pessoas poderosas, ricas e ligadas à igreja, sempre foram guardados manuscritos muito importantes que continham muitas vezes textos sobre magia, encantamentos, feitiços e rituais. Esses livros, com informações tão secretas e valiosas, eram chamados de grimórios. Então, não existiam vários livros com nomes diferentes. Todos eram grimórios que tratavam de assuntos diferentes. Por isso, não é errado dizer que todos os livros das bruxas são grimórios. Mas ter um livro específico para cada coisa facilita muito a nossa vida como praticante e eternos estudantes de magia. O primeiro livro que você deve ter ao começar os seus estudos é o Diário Mágico. Como o nome diz, ele vai ser o seu diário para você anotar tudo o que você achar importante e que for muito pessoal. Pode anotar pensamentos, sensações, ideias, sonhos. Pode escrever sobre um dia que foi especial para você e que tem alguma ligação com a magia. Ou pode escrever desabafos quando você quiser colocar alguma coisa para fora e não tiver ninguém para conversar sobre magia. Eu costumo dizer que o diário mágico é aquele que a gente coloca a essência do que a gente está vivendo. É nele que você escreve, rasura, desenha, faz colagens e coloca ali qualquer coisa que represente o que você está vivendo naquele momento. De todos os livros, esse vai ser o que mais vai ter a sua energia, porque você vai escrever nele quando você estiver bem e quando você não estiver também. Assim como as crianças dos anos 90, anos 80 costumavam fazer nos diários. Eu não sei porque eu não sou criança dessa época. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E você pode ter um diário específico para o que você preferir. Se você quiser, pode ter um diário somente para sonhos, outro para visualizações, outro para dias especiais, enfim. Eu particularmente gosto muito de separar um livro para cada finalidade e funciona muito bem para mim. Então isso vai de cada um. O famoso Livro das Sombras, que pode até deixar algumas pessoas com medo do seu nome, principalmente quem não conhece sobre magia. Eu vejo o Livro das Sombras como um livro intermediário, porque ele tem um pouquinho do Diário Mágico e tem um pouquinho do Grimório. O nome Livro das Sombras pode representar 2 coisas. A primeira é que esse é um livro secreto que deve ficar escondido nas sombras. E a segunda representação é que esse livro você carrega para todo canto, grudado com você como se fosse a sua sombra.
Lá no início dos meus estudos eu caí nessa, mas agora eu vejo que é tudo uma bobagem. Primeiro, que não é o livro das sombras que tem que ficar escondido, mas todo livro mágico que você tiver é de interesse somente seu, então se você quiser, você pode esconder todos. E esse também não é o único livro que você pode carregar para todo lugar como se fosse a sua sombra. Eu mesma prefiro carregar o Diário Mágico porque é o que eu uso com mais frequência. Mas vamos dizer que o nome Livro das Sombras deixa tudo mais misterioso e bonito. E deixa até os curiosos com medo de mexer nas nossas coisas, e por isso muita gente gosta desse nome. E sobre a finalidade do Livro das Sombras, como eu disse, ele é um intermediário. Então ele pode conter coisas tão pessoais quanto o Diário Mágico e tão impessoais quanto o Grimório. As coisas pessoais que você pode colocar nele são os feitiços criados por você e os resultados deles. E o que você pode colocar nele que não é pessoal são as correspondências mágicas, aquelas listinhas que ajudam tanto a gente na hora de praticar uma magia. Basicamente, o Livro das Sombras vai ser aquele que te auxilia nas suas práticas. Sabe aquele livro que você vai consultar na hora de fazer um feitiço? Aquele que te acompanha no círculo mágico na hora de você seguir o passo a passo do seu feitiço? Como muitos de vocês sabem, eu comecei uma série aqui no canal onde eu mostro como fazer cada parte do Livro das Sombras. E nesse livro, a minha ideia era colocar tudo o que você precisa para fazer práticas básicas. Então, tem lá as correspondências mágicas para cada finalidade, como amor, prosperidade, saúde. Tem as correspondências da roda do ano, as correspondências planetárias dos dias da semana. Enfim, muita coisa que é importante saber de cor, mas que se você quiser uma ajudinha, é só olhar no seu Livro das Sombras. E além desse espaço para as correspondências mágicas, você pode deixar uma parte para anotar os seus feitiços, sendo tanto feitiços criados por você ou feitiços que você aprendeu em algum lugar, deixando também uma parte para você anotar os resultados desses feitiços, o que é muito importante. Porque se um feitiço dá certo, você vai ter uma prova para si mesmo de como ele funcionou. E é claro, se o feitiço der errado, também é bom anotar para você analisar qual foi o erro e corrigir. Muito se ouve falar que um Livro das Sombras tem que ser preto e com pentagrama na capa. E assim como quase tudo que eu ensino para vocês aqui no canal, eu posso dizer que isso não é obrigatório, mas se você quiser, se fizer sentido para você, então faz. A cor preta é usada na bruxaria para proteção, então você pode ter um livro preto para proteger as energias contidas ali. Porque sim, quando você escreve no seu Livro das Sombras, é um ato mágico. E cada feitiço que você coloca ali alimenta a energia poderosa do seu instrumento. E o pentagrama, além de também ser um símbolo de proteção, é um símbolo que representa a bruxaria. Então é totalmente opcional você ter um livro com um pentagrama para mostrar que é um livro de bruxaria. Mas se você quiser um livro discreto, você pode muito bem ter um caderno rosa com flores na capa. Isso não vai mudar em nada a importância do conteúdo, só vai mudar o seu apreço pelo livro. Porque se ele não tiver uma aparência que você gosta, não vai ser prazeroso para você usar o seu livro. E aí uma hora você vai acabar deixando ele de lado. E por fim, você pode também ter um grimório. Lembra que eu falei que os grimórios eram livros com ensinamentos profundos sobre magia, encantamentos, feitiços, etc? Então, é exatamente essa a finalidade de um grimório: passar adiante uma informação valiosa. Por isso, em muitas tradições ocultistas, é comum se ouvir falar de grimórios do século XIX, XVIII, enfim. São conteúdos para pessoas que estavam dentro de uma tradição e feitos para manter essas informações somente entre as pessoas que estavam preparadas para compreender. Por isso, muitos livros eram escritos em línguas antigas ou até em códigos, usando símbolos ao invés de palavras. Quando você quiser fazer o seu grimório, pense que você não está fazendo um livro para você, mas para alguém que futuramente vai aprender o que você está colocando ali. Seus sucessores, sejam filhos, netos ou pessoas da mesma tradição que você. Eles vão precisar dessas informações de maneira que eles entendam. Então, se você quiser escrever no seu grimório em forma de códigos, você vai ter que ensinar alguém a ler esses códigos. É muito comum ver pessoas usando grimórios para colocar correspondências mágicas, como a finalidade das ervas, dos instrumentos e tal. Mas chega a ser até chato você colocar as mesmas informações que se encontram em todo lugar, inclusive no seu Livro das Sombras. Então, já que o Grimório serve como um livro dos seus ensinamentos que você vai passar adiante, você pode colocar correspondências descobertas por você.
Você sabe, por exemplo, que o alecrim é uma planta de purificação. Mas e se você fizer os seus testes com o alecrim e colocar no seu grimório as suas descobertas sobre ele? Isso sim vai ser muito mais interessante para quem lê o seu grimório futuramente. E vai até te estimular a ter mais experiências mágicas. Tem gente que também usa o livro das sombras como um teste de feitiços, e os feitiços que deram certo vão para o grimório. Mas eu acho interessante também colocar no grimório o porquê de alguma magia não ter dado certo. O seu erro pode ajudar outra pessoa a não errar, e pode ser até que a outra pessoa leia e tenha interesse em descobrir como fazer aquela magia dar certo. Claro que eu não quero aqui julgar o modo como as pessoas usam seus grimórios, mas como eu disse, eu quero passar ideias que foram surgindo no decorrer das minhas práticas e que funcionam para mim, mas você pode usar o seu grimório da maneira que você preferir. Resumindo aqui então, o Diário Mágico é um livro de anotações pessoais, o Livro das Sombras é basicamente um livro de receitas mágicas e o Grimório é como uma enciclopédia mágica que você pode deixar para os seus sucessores. Agora, você precisa ter os 3? Não. Você pode ter mais de 3? Sim. Você precisa classificar os seus livros exatamente dessa maneira? Não. E você precisa ter livros enormes com capas que lembram os antigos grimórios do século passado? Não. Você pode usar desde cadernos comuns ou fichários até arquivos no seu computador ou no celular. Eu tive uma época nos meus estudos que eu não tinha nenhum livro mágico, então eu criava vários blogs para poder escrever o que eu queria. Inclusive alguns eu tenho até hoje. Então, faça da maneira que for mais agradável e mais prático para você. Não se force a fazer algo só porque todo mundo faz. Você é uma bruxa, você é um bruxo, você é livre para criar o seu jeito. Mas se você aceita mais um conselho meu, eu recomendo que sempre que você for escrever num livro mágico, coloque data nos seus textos. Qualquer coisa que você for escrever, desde um sonho até um ritual elaborado, coloque data. Isso é tão importante quanto anotar os seus resultados para lá na frente você perceber a sua evolução dentro das suas práticas. E se alguém quiser ler o seu livro mágico, fica a seu critério deixar ou não. Mas a minha pergunta como bruxa é: pra quê? Bom, criaturas, isso é tudo que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, mas eu preciso lembrar vocês que todo instrumento mágico deve ser consagrado antes de usar. Então vocês podem ver aqui no canal mesmo um antigo vídeo que eu fiz com várias maneiras de consagrar um objeto. Ou deixem os comentários aqui embaixo falando se vocês querem um vídeo só sobre consagração de livros mágicos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do like e até o próximo vídeo. Tchau, criaturas!